Boa tarde a todos, sou a professora Aline Migueles, mestre em Ensino de Ciências da Natureza pela Universidade Federal Fluminense e instrutora no Laboratório de Eletricidade do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma enorme satisfação estar aqui e agradecer a oportunidade de poder participar da segunda semana de Ciência, Tecnologia e Inovação da EFON e compartilhar experiências e conhecimentos com os senhores dentro desta temática tão importante e abrangente que é o universo da ciência e suas tecnologias, em busca de soluções criativas para o futuro do planeta. Dando continuidade ao ciclo de palestras desta semana, darei início à apresentação, onde pretendo falar sucintamente sobre o tema O papel da educação 4.0 no contexto da ciência e tecnologia, abordando as relações entre as gerações e a tecnologia, falando um pouco sobre a evolução da indústria e falando brevemente sobre algumas metodologias ativas e ferramentas utilizadas na educação. Bem, inicialmente eu gostaria de fazer uma contextualização falando um pouco sobre as gerações através dessa charge, que ilustra 4 gerações tentando entender e explicar o funcionamento de um equipamento, que nesse caso é uma máquina de datilografar. As gerações mais jovens não conhecem, muito provavelmente, esse equipamento, ou nunca ouviram falar, ou ouviram falar brevemente, por alguém da família de uma geração mais antiga, por exemplo. Nesse caso aqui, os meninos mais jovens tentam explicar o funcionamento ou tentam entender como pode funcionar, utilizando os conhecimentos que eles têm próprios de sua geração. Como, por exemplo, o primeiro aqui fala, puxa, como pode esse hardware funcionar sem cabo de força ou bateria? O outro comenta, uau, também não usa sensor Wi-Fi ou antena 3G. Aí o senhor, o vovô de outra geração, tem uma explicação toda fundamentada, é que ele é energizado por fusão termonuclear de urânio invertido. A transparência de dados é feita por telepatia assimétrica e neuroendócrina. E o outro comenta, nossa, que da hora! Ou seja, existe aí bastante diferença na forma como as gerações lidam com a tecnologia. Alguns têm mais conhecimentos, outros menos, mas o fato é, as novas gerações que estão vindo já estão nascendo com a tecnologia bem enraizada em seu cotidiano, diferente da geração passada, que acompanhou todo um desenvolvimento desde o início. Então, nós temos algumas características próprias de cada geração. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas. Vou falar primeiramente pela geração Baby Boomer, que é a geração que nasceu num período após a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1946 e 1964. É uma geração bem tradicional, acostumada ao trabalho em equipe, tem uma crença mais apurada em relação à política, são mais respeitosos em relação à hierarquia, valorizam a ascensão profissional, são aquela geração dos nossos pais e avós que estavam desde o início, pegaram ali bem no iniciozinho do desenvolvimento das tecnologias. A geração X é formada pelos indivíduos que são os filhos dos baby boomers.
são os nascidos entre 1965 e 1979. Atualmente estão naquela faixa entre 42 e 56 anos. Já apresentam características um pouco diferentes da geração anterior, no que tange a independência financeira e pessoal. Já não tem mais a cabeça tão preocupada quanto os baby boomers, já tem uma preferência por um trabalho mais informal, tem uma adaptação muito clara a diversas funções, já conseguem realizar mais de uma, duas funções ao mesmo tempo. Então já é uma geração com a cabeça um pouco mais aberta às mudanças, principalmente. A geração Y, também conhecida como Millennials, é aquela geração dos nascidos entre 1980 e 1999, beirando aí o ano 2000, onde muitas mudanças foram observadas, principalmente em relação à informática, a geração da internet, o início das redes sociais, que foi quando surgiu ali o ICQ, bem antes até já estava começando, né? No finalzinho ali da geração Y para da geração X para a geração Y, tinha aquele início, aquelas primeiras redes sociais, Orkut, MSN, ICQ. Então, eles conseguiram pegar bem o iniciozinho do desenvolvimento das redes sociais e da internet. É uma geração muito motivada, muito criativa para os trabalhos em geral, para os estudos. É uma geração que teve que se adaptar de fato à utilização mais completa das tecnologias. A tecnologia começou a entrar de verdade na vida dessa geração e eles tiveram que se adaptar. São motivados, são criativos, são indivíduos mais independentes e que buscam o conhecimento de forma mais independente. A geração Z é composta pelos nativos digitais, que são os nascidos entre o ano 2000 e 2010, então são crianças e jovens entre 11 e 21 anos, que já nasceram com a tecnologia bem mais presente, já possuem um domínio desde muito jovens das tecnologias da informação e comunicação, sabem navegar na internet como ninguém, são jovens assim com um senso crítico muito aprimorado, são dinâmicos, não conseguem esperar nada, tudo é para ontem, gostam muito de aprendizagem colaborativa, ou seja, gostam de estar em grupo, gostam de trocar ideias e informações. A geração alfa, que são os nascidos após 2010, então ainda são bem jovens, são crianças na faixa dos 10, 11 anos, que são completamente adaptados à cybercultura. Já sabem viver nas redes sociais, já dependem disso, inclusive. É a geração do WhatsApp, que já sabe gravar vídeos para colocar no YouTube. Então é uma geração multitarefa. Eles fazem diversas coisas ao mesmo tempo e apresentam um perfil diferenciado de aprendizagem. Não é mais aquela mesma maneira que foi para a geração Baby Boomer ou para a geração X. Agora a aprendizagem é completamente diferente, onde o centro do ensino-aprendizagem é o aluno e não mais o professor. Então é uma grande mudança, vamos dizer assim, para essas gerações. Eles enxergam o aprendizado de forma completamente diferente e mais autônoma. Bem, vou falar um pouco aqui de como foi a evolução da indústria, tá? Que começou lá no século XVIII na Inglaterra. Teve como principais características a mecanização da produção, com base na utilização do vapor e da força da água. Então era algo bem mais simples, bem mais básico,
mas que já provocou toda uma revolução, que ficou conhecida como a primeira revolução industrial, ou indústria 1.0. Ela começou a ter melhorias quando se transformou na indústria 2.0, que a partir ali do século XIX, marcada pela produção em grande escala e utilizando a linha de montagem, que foi um modelo de produção implantado, na verdade, por Henry Ford, para aprimorar os processos industriais, aproveitando a inserção da eletricidade e da combustão no processo produtivo. Tá? Porém, na indústria 2.0 ainda acontecia uma coisa muito complicada, que era o erro humano. Em alguns filmes de Charlie Chaplin, ele mostra aquelas esteiras com os produtos passando, né, naquela linha de produção, cada funcionário fazendo uma única função, colocando uma pecinha, um parafuso, e isso em conjunto faria o acabamento do produto final. Então, muitos erros aconteciam, peças, produtos incompletos, devido ao desgaste do ser humano nesse tipo de indústria. Então, era preciso fazer alguma coisa para que se reduzisse esse erro. O rendimento estava muito baixo, era preciso elevar a eficácia do processo e a eficiência, que seria o rendimento do processo ao final. Nisso surge a indústria 3.0, ou terceira revolução industrial, ali a partir de 1970, mais ou menos, entre 60 e 70. O objetivo foi utilizar os avanços tecnológicos na época em relação à informática, à robótica, às telecomunicações, para potencializar o controle, que era o que faltava, reduzir custos, aumentar a eficiência dos processos. Então, houve um aperfeiçoamento da automação e os processos passaram a ficar bem mais eficientes. É aí que surge então a indústria 4.0, que veio para revolucionar, é conhecida como a quarta revolução industrial, que vivenciamos no século XXI, nos dias de hoje. Fala sobre a digitalização dos sistemas. Houve um aprimoramento da robótica, sistemas conectados, com feedback nas informações, uso de inteligência artificial em diversos setores, seja na indústria, seja na indústria têxtil, seja na indústria naval, e muitas vantagens podem ser tiradas, trazendo melhorias a toda a automação que já era existente na indústria 3.0. Então, ela foi potencializada pelas tecnologias digitais, utilizando principalmente a internet. Bem, então a indústria 4.0, ela pode ser considerada uma indústria inteligente, com vínculos entre tecnologias que se complementam, usando interfaces, programas, simulações, acompanhamento, gerenciamento de dados, tudo isso conectado faz um pacote final satisfatório. Vou falar brevemente sobre algumas das tecnologias utilizadas, não estão todas aqui, mas acredito que as principais. Uma que é muito falada, né, tá muito em voga hoje em dia, é a IoT, ou Internet das Coisas. Ela proporciona o maior controle das etapas do processo produtivo, uma vez que todos os processos estão conectados e tem interação entre eles. Então, eu tenho um controle de toda a produção com base nos equipamentos que eu tenho fazendo o monitoramento. Simulações. Por que as simulações são tão interessantes? Porque eu posso conhecer o meu produto efetivamente antes de fazer o investimento para comprá-lo.
Eu posso, por exemplo, ao invés de já adquirir um motor elétrico de alta potência, adquirir a versão virtual, a simulação, fazer o teste, fazer um treinamento com a equipe da minha empresa e posso decidir se vale a pena esse investimento ou se ele vai ser inadequado. Então, é uma excelente ideia fazer uma simulação, um treinamento, antes de fazer um investimento efetivamente. Cibersegurança, e esse tópico aqui é fundamental, essa tecnologia para quem trabalha com dados, com internet, com sistemas conectados, é indispensável que exista uma proteção contra os cyberataques. Então as empresas estão fazendo um investimento pesado para que protejam o sistema dos hackers e vazamento de dados, que são indesejáveis. Sistema integrado, eles conectam todo o processo produtivo e fazem um monitoramento, tem o feedback das empresas, dos fornecedores, dos distribuidores e do cliente final. Então esse sistema, ele é um sistema inteligente que sabe quando o cliente já está precisando fazer uma nova compra daquele produto, com base em pesquisas de satisfação, na data que o produto foi adquirido, ela tem um tempo de vida útil. Então, tudo isso entra para um banco de dados, as informações de preferências do cliente, nas redes sociais, inclusive. As empresas ficam sabendo e já sabem o momento ideal para oferecer um novo produto ou um produto melhor em relação ao anterior, com algumas vantagens. O armazenamento em nuvem permite que os dados sejam salvos de forma segura, gerenciados e monitorados de qualquer lugar. Então, eu não preciso ficar mais numa sala, em um local físico, para monitorar os dados, salvar registros, salvar arquivos da produção de algum sistema importante. Eu posso fazer isso de qualquer lugar. A impressão 3D é uma fabricação de protótipos, de peças em um modelo em 3D. Então é possível conhecer algum produto previamente, até mesmo em escala real, dependendo do produto, para que os detalhes não passem desapercebidos, vamos dizer assim. Big Data. Big Data é um sistema para análise de um volume muito grande de dados, tá? Ele ajuda a fazer um monitoramento, a seleção e contribui muito para a tomada de decisão. É um processo bem complexo, Big Data e Analytics. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite sobrepor elementos virtuais no nosso mundo real, tal como aquele jogo do Pokémon Go, que ficou muito famoso aí na geração Z. E realmente é incrível. Coloca-se os óculos de realidade aumentada, ou até mesmo tem aplicativos que já utilizam isso para educação, para treinamento, para verificação de apartamentos na indústria imobiliária, por exemplo. A pessoa recebe um folder, instala um aplicativo que já vem o QR Code lá no folder para poder baixar o aplicativo e a pessoa já tem ideia de como é aquele apartamento por dentro, aquela residência, sem precisar ir ao local. Existem simulações também em realidade aumentada, onde eu posso me sentir num ambiente que eu não estou. Por exemplo, a praça de máquinas de um navio, uma indústria. E é muito interessante porque eu posso conhecer previamente algum local com base nesses elementos que possuem sensores como o giroscópio, o acelerômetro, então tornam a realidade, vamos dizer assim, a experiência bem real.
Robôs autônomos. Esses são realmente uma grande revolução na indústria. São capazes de trabalhar de forma autônoma, precisando muito pouco do ser humano, porque eles contam com sensores de análise, podem fazer a tomada de decisão, eles têm autonomia para isso, são programados para isso, e alguns já bem avançados possuem a capacidade de aprendizagem. Então, cada vez mais é possível programá-los para que eles possam tomar conta de um processo como um todo, tendo confiabilidade e buscando maior eficiência no processo como um todo. Bem, o profissional do século XXI. O que se espera desse profissional? Quais as competências que nós podemos esperar dessas gerações que estão para ocupar cargos no mercado de trabalho? Bom, eu vou ler aqui um trecho de Alvin Toffler, onde ele fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, e sim aquele que não souber aprender, desaprender e reaprender. De fato, a grande dificuldade é desconstruir alguma coisa para que possamos reconstruir sob uma nova ótica. Esses profissionais, eles vão ter que ter domínio das tecnologias, eles vão precisar estar sempre se atualizando, porque a cada dia surge uma tecnologia nova, a cada semana se lança um aplicativo novo com alguma função. Eles precisam ter flexibilidade cognitiva, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Saber um momento de aprender e de desaprender para poder reaprender. Essa que é a flexibilidade cognitiva e um grande desafio para muitos indivíduos, né? Porque muitas das vezes é complicado você esquecer alguma coisa que você aprendeu, que já está na sua base, para você realmente adquirir um novo conhecimento. Inteligência emocional e social. É um tipo de inteligência que o indivíduo precisa ter para lidar com problemas, lidar com situações pessoais e sociais. Então não adianta ele fazer um excelente trabalho se ele não sabe lidar com a equipe, se ele não sabe o momento correto de agir, de prestar um apoio, de buscar uma ajuda e ter diálogo com aquele funcionário que possa estar com algum problema e não fazendo um trabalho de qualidade. Profissional multifuncional. Não basta, por exemplo, como na minha carreira, ser só um eletricista. Precisamos também buscar conhecimentos na automação, na eletrônica, na mecânica, nas telecomunicações. Então, o profissional do século XXI não pode focar em um único conhecimento, até porque tudo está conectado. Então, vamos dizer assim, é preciso que ele continue essa busca, tentando agregar mais conhecimentos de outras áreas. E resolução de problemas complexos. Existem vários métodos para treinar essa resolução de problemas, como brainstorming, por exemplo, tempestade cerebral, onde o indivíduo precisa pensar em diversas formas para resolver um problema e tomar a melhor decisão, sendo individual ou num trabalho em equipe, por exemplo. E a educação 4.0? O que ela tem a ver com a indústria 4.0, com todas essas tecnologias que são complementares? O que é a educação 4.0? Qual é o maior fim dela? Bem, ela precisa moldar o aluno como autor do próprio conhecimento. Ela precisa incentivá-lo nessa busca incessante pelo aperfeiçoamento pessoal, profissional,
e buscar o conhecimento por si próprio, não a depender mais do professor, por exemplo, como era feito antigamente. O aluno agora é o foco do processo de ensino-aprendizagem. Ele precisa ser orientado, mas ele não pode mais ficar esperando que o professor dê a matéria e só aquele resumo e acabou. Não é mais assim. O aluno precisa ter essa vontade de buscar o conhecimento por si só. A educação 4.0 propicia o desenvolvimento de habilidades e competências para um mundo 4.0, que daqui a pouco será 5.0, 6.0 e por aí vamos continuando, sabe? Não tem como simplesmente chegar até aqui e não evoluir mais. A educação 4.0 faz com que o professor ele atue também como um mediador, como um curador de conteúdos. A partir do momento que o aluno tem a autonomia de pesquisar os conteúdos, tem a autonomia de buscar novos conhecimentos, de estudar por conta própria, o professor também precisa estar ali para orientá-lo. Não pode simplesmente largar de mão e deixar que o aluno siga na sua caminhada sozinho. Ele está em formação, ele precisa de orientação. E em uma época onde temos tanta quantidade de informação disponível, é preciso que alguém capacitado possa orientar os novos caminhos, possa dizer que aquele conteúdo é confiável, que ele pode estudar aquilo, que vai estar tudo certo. Vou falar agora de algumas principais metodologias ativas utilizadas na educação 4.0. São as principais, uma delas que ganhou grande visibilidade, principalmente nesse período que nós estamos ainda na pandemia, mas o ensino presencial já está retornando em alguns locais, é o ensino híbrido, também conhecido como Blended Learning ou B-Learning. É uma modalidade onde as aulas são oferecidas de forma que o aluno tem atividades tanto presenciais quanto online. E é uma forma de conseguir o melhor rendimento do aluno, porque ele tem a presença do professor na sala de aula, ele consegue discutir com os colegas presencialmente, mas ele também tem um conteúdo que ele pode estudar online para complementar aquele estudo. Ele pode fazer atividades à distância, em grupo também, com os colegas, para continuar mantendo aquele aprendizado, estudarem novas coisas que vão surgindo na exploração de determinado assunto. Então, ele não precisa ficar preso só às atividades presenciais. O Blended é considerado uma das metodologias mais promissoras da educação futura. O estudo de caso é uma técnica de investigação onde o aluno ele vai ter que refletir sobre algum conteúdo e ele vai precisar estudar aquela situação e encontrar soluções para um determinado problema. Ele, muito provavelmente em grupo, são dadas as diretrizes e o aluno consegue, com base naquele acontecimento, tirar algumas lições proveitosas para o seu estudo. Aprendizagem baseada em projetos. Aqui nós temos dois tipos de aprendizagem, uma baseada em projetos e a outra em problemas, também conhecida como Problem Based Learning ou PBL. São muito parecidas, tá? Mas a diferença é que em uma, o aluno efetivamente trabalha, discute com o grupo para a elaboração de um produto ou uma solução para um projeto, e na outra, ele recebe de presente um problema e ele precisa discutir acerca daquele problema e encontrar uma solução, podendo ser um problema real ou alguma situação contextualizada, alguma
alguma situação que ele precise encontrar uma solução partindo da análise de uma forma geral do problema, sem focar em um único ponto. A gamificação, que está se expandindo também na educação, é utilizada principalmente para estimular a aprendizagem dos alunos de forma lúdica, de forma interessante, podendo ser utilizada para trabalhar algum tema bem complexo em que é preciso chamar a atenção do aluno inicialmente e prendê-la, para que ele fique até o final focado com base em uma realidade que eles já estão habituados, que é um jogo, uma competição. Utiliza-se muito até como avaliação diagnóstica uma ferramenta de jogos que é o Kahoot. O Kahoot é como se fosse um quiz. Antes de iniciar alguma unidade, por exemplo, o professor pode propor uma atividade lúdica onde os alunos vão jogando, disputando e relembrando conhecimentos, respostas para algumas perguntas que são colocadas sobre a disciplina. E ao final tem um ranking, o professor pode ser criativo, sortear um brinde, e isso realmente faz com que o aluno fique bem mais participativo. A sala de aula invertida, que é a Flipped Classroom, é uma metodologia que está sendo utilizada muito diferente do ensino tradicional, onde o aluno chegava em sala de aula, o professor ensinava a disciplina, o capítulo, a unidade e depois entrava com a proposta dos exercícios e outras atividades complementares. No caso da sala de aula invertida, os alunos recebem o conteúdo previamente, muitas vezes até como se fosse no ensino blended, né? Ele recebe através de um ambiente virtual o conteúdo a ser estudado, o professor coloca no ambiente todas as atividades prévias e o aluno chega em sala de aula já com aquele conteúdo em mente e tem mais tempo de desenvolver atividades, resoluções de exercícios, trabalhar em cima de projetos. Então dá para fazer um mix de metodologias e conseguir tirar um melhor rendimento do estudo do aluno. A aprendizagem em pares, peer instruction, é parecida também com as outras metodologias, porém utiliza-se uma dupla. É um método que foi desenvolvido pelo físico Eric Mazur em 2010 na Universidade de Harvard, onde ele viu que os alunos trabalhando em duplas, eles conseguem construir um conhecimento mais sólido, eles compartilham ideias e é possível chegar à solução de problemas de forma mais rápida. Outra ferramenta também é o Design Thinking. O Design Thinking ele tem uma estrutura para a solução de problemas no meio corporativo, onde o foco é o cliente e tem desafios cotidianos que são colocados. Então, é uma metodologia onde o aluno pode criar soluções, ele pode chegar a conclusões de melhores soluções para aquele problema, de forma colaborativa, trabalhando tanto em dupla quanto em grupos. É uma forma dele discutir os problemas que lhe são colocados também. Storytelling é como se fosse uma contação de histórias, que é a tradução propriamente, né? Onde, antes de iniciar algum conteúdo, alguma situação precisa ser contextualizada e nós utilizamos essa técnica para contar uma história, um caso, para que o aluno possa se inteirar melhor e ter interesse em continuar o estudo daquele conteúdo propriamente. Isso desenvolve a imaginação, a capacidade de interpretação e interesse dos alunos. O microlearning é muito utilizado para treinamentos corporativos e também está sendo largamente utilizado na educação,
porque é como se fosse pílulas de conhecimento ou drops de conhecimento, como eu já ouvi alguns falarem, porque é um conteúdo pequeno, resumido, mas essencial. Tira-se o essencial de alguma disciplina, de forma que o aluno possa assimilar aquilo de forma mais rápida e já parta para uma aprendizagem mais efetiva, para um estudo de caso, para uma resolução de exercícios, para uma avaliação. Então, é uma forma de compactar conteúdos, utilizar mais infográficos, figuras, nada de muito texto, que é para o aprendizado ser de uma forma efetiva e não se perca tanto tempo lendo conteúdo que pode ser transformado para outras modalidades. O podcast é largamente utilizado para se colocar arquivos em áudio, disponibilizar para o aluno como uma ferramenta complementar do ensino. Ele pode, dentro daquela matéria, ouvir um podcast após a aula, e aquele podcast pode trazer uma complementação, indicar um outro material de pesquisa, e é vamos dizer assim, uma forma do aluno ficar interessado, porque ele coloca lá o seu fone de ouvido, fica ouvindo o podcast, nisso ele também está trabalhando as funções cerebrais, certo? Então, é muito utilizado, está sendo largamente utilizado e bem tolerado por todos. As videoaulas, elas ganharam, vamos dizer assim, elas conquistaram o mercado da educação, principalmente nos tempos de pandemia, porque a videoaula é um recurso que pode ser trabalhado principalmente para a educação à distância ou para a modalidade blended learning, que é, vamos dizer assim, está sendo muito mais utilizada, principalmente agora, nos cursos à distância. E ela serve como material de apoio, material complementar ao ensino, e é muito mais interessante do que ficar só lendo texto. A videoaula, ela tem um caráter muito mais interativo, o aluno pode aprender sobre diversos assuntos por meio de vídeos que sejam desejavelmente curtos, entre 5 a 8 minutos no máximo. Se for um assunto muito extenso, o recomendável é que se façam videoaulas mais curtas e sejam divididas em algumas partes para que toda a disciplina seja contemplada. E quais as competências que o docente precisa desenvolver para que ele possa estar atuando na educação 4.0? Primeiramente, ele precisa adaptar a metodologia de ensino de acordo com as características dos seus alunos. Não adianta ele escolher só a metodologia Problem-Based Learning, ou então ele quer só um storytelling. Ele precisa ver se os alunos, ele tem que avaliar, na verdade, se todos os alunos ficam atentos com aquela metodologia, se, no geral, ele precisa combinar algumas metodologias para que ele possa atingir a todo o seu público-alvo. Ele não pode focar em uma coisa só. Ele precisa, então, avaliar quais podem ser utilizadas para buscar um melhor rendimento do seu aluno. Adaptar-se a situações de aprendizagem ao cotidiano dos alunos. E não adianta falar de um assunto que não seja familiar, que não tenha uma aplicação prática. Os alunos precisam estar inseridos efetivamente no contexto de seu cotidiano, precisam ver a aplicação prática dos conteúdos. Estimular a aprendizagem colaborativa por meio de trabalhos de grupo, estudos de caso, busca de soluções para problemas. A aprendizagem colaborativa favorece muito o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o aluno aprende a interagir, aprende a discutir, a colocar ideias, é muito importante. Envolver o aluno na aprendizagem, fazendo com que desenvolva a compreensão de mundo.
Ele precisa estar efetivamente entendendo o que ele está fazendo, o porquê daquele conteúdo, por que ele precisa adquirir aquele conhecimento, para o que ele vai utilizar no mundo aquele conhecimento. Estimular o trabalho em equipe, utilizar novas tecnologias, porque é preciso ter uma proximidade com os alunos. Não adianta só eu ficar lendo um PDF, por exemplo, com eles, se eu sei que eles gostam de assistir uma videoaula, um podcast, trabalhar com algum aplicativo de repente. É interessante que o docente também esteja inserido nas tecnologias. Manter uma constante atualização. Não adianta eu aprender só essas metodologias de agora. Eu preciso, daqui a um tempo, me atualizar novamente e novamente e novamente. É uma busca incansável pelo conhecimento para que a gente possa proporcionar sempre o melhor para os nossos alunos. E deixo aqui uma reflexão, que é o retrato da sociedade digital. Não é o futuro, na verdade. Essas tecnologias não são o futuro da humanidade, elas já são a realidade. A sociedade, o mundo, já está inserido nesse cenário. Nós já somos dependentes de tecnologia. Nós já fazemos grande parte da nossa vida. Nós já fazemos tudo com tecnologia. Pagar uma conta, fazer compras. Em algum momento nós vamos precisar utilizar as tecnologias. Então, não precisamos efetivamente respirar isso, viver só disso, mas precisamos entender, compreender as funções, utilizar a tecnologia a nosso favor, pois ela já está impregnada em nossas rotinas. Então é um caminho sem volta. Ou nos adaptamos, ou vamos ficar para trás. Deixo aqui algumas referências. E deixo aqui o meu obrigada. Também deixo aqui o meu contato para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Se alguém quiser fazer contato, estou à disposição. Muito obrigada.